Boa noite! E a gente vem para mais uma live aqui na LCA, hoje reprisando o 52º programa interativo, que é o poder do autoconhecimento aplicado a vendas. Então eu vou colocar agora aqui para você o título da nossa live hoje, que é, vamos lá, autoconhecimento aplicado para vendas. Então, o que nós vamos colocar hoje aqui? Que você que atua na área comercial é o principal público para estar aqui comigo. Lilia, então eu não sou da área comercial, posso ir embora? Pode, e vai perder conteúdo, porque nós vendemos o tempo todo. O tempo todo. Você é da área da logística, você está vendendo o teu serviço de logística. Você é da área de finanças, você está vendendo o seu valor na área de finanças. A gente vende a nossa imagem o tempo todo. Você está buscando uma recolocação na sua área, no instante da entrevista, você está vendendo o seu serviço. E aí, como é que você vende a tua imagem? É uma venda. Então, o principal público para estar hoje aqui, quem atua na área comercial, quem faz vendas. O segundo público interessado, todos os demais, porque a gente vende o tempo todo. E eu vou te contar exatamente isso, como é que eu comecei a LCA há 4 anos e meio atrás, dizendo, eu não sei vender. Era isso que eu verbalizava quando eu inaugurei a LCA. Aí você deve estar pensando assim, Lilian, como é que você começa o seu negócio verbalizando que você não sabe vender? Eu vou te contar como é que foi tudo isso. O meu convite nesse instante tem uma setinha do lado direito. Então você vai apertar essa seta e vai convidar as pessoas para estar aqui na live com a gente. Qual é o convite? Ó, a Lilian da LCA está abrindo um espaço, uma live, onde nós vamos falar de vendas. Mas é uma venda diferenciada, porque eu vou falar do poder do autoconhecimento aplicado a vendas. Encaminhamos? Eu tô aqui, como diz um amigo, desce o dedo! Vamos convidar as pessoas. Para você não custa nada. É como se fosse uma troca que nós vamos fazer nesse instante. Nossa, hoje eu tô colocando o dedo para várias pessoas. É como se fosse uma troca. Eu estou aqui compartilhando todo o meu conhecimento na área comercial para você. E você recebe tudo isso e multiplica para outras pessoas. Conhecimento é assim, quanto mais eu divido com você, mais eu multiplico. Estranho isso? Não. Conhecimento é assim. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa vida, é que conhecimento ninguém toma da gente. Ninguém. Você se separa, você tem que dividir os seus bens. Você pede a conta, você tem um cálculo na sua rescisão para dividir. Você vai mudar de casa, tem aí um contrato a ser seguido e talvez você pague alguma multa. Você prestou atenção que você está sempre deixando alguma coisa? Conhecimento é a única coisa na nossa vida que multiplica. A gente nunca deixa de lado. A gente sempre soma. Ah, Lilian, e aquilo que eu já estudei, mas eu não apliquei? Ah, é uma decisão sua. E te digo mais, tudo aquilo que você aprendeu, em alguma gaveta do seu cérebro está. A hora que você começa a retomar um conhecimento, você está abrindo aquela gaveta e o conhecimento volta. Pode ter certeza disso, porque eu vou falar disso também aqui com você. Vocês estão me ouvindo bem? Por favor, manda um sinalzinho aqui, manda um oizinho que estão me ouvindo bem. E aí a gente engata uma primeira definitivamente para começar esse bate-papo. A gente sai desse momento de esquenta, engata uma primeira e acelera, porque vai valer muito a pena todo esse conhecimento. Combinado dessa forma? Deixa eu contar para vocês. Um combinado.
você interage aqui comigo, certo? Então, tudo aquilo que eu for compartilhando, você concorda, você discorda, você tem uma opinião diferente, coloca aqui embaixo nos comentários que nós vamos interagindo, beleza? Quando eu comecei a LCA, eu verbalizava, eu não sei vender. E aí eu construí toda uma estratégia para suprir essa crença limitante, eu não sei vender. O que eu tinha em mãos, o que eu tinha muito certo? Que comunicação é um ponto forte meu. Então, verbalizar, palestrar, ensinar, tudo isso, troféu joinha para mim, tava tudo certo. Tanto é que em outros trabalhos antes da LCA, eu assumia responsabilidades de palestrar e eu tinha uma outra pessoa que ficava na porta do auditório fechando venda. Eu falava muito bem, explanava muito bem o conteúdo, a pessoa entendia qual era a proposta, depois ela só assinava contrato. E mesmo assim eu dizia, eu não sei vender. Ó que louco isso, ó como é que funciona aqui o nosso cérebro. Pois bem, então quando eu comecei a LCA, eu desenhei dessa forma. Falei, olha, eu vou fazer palestras e aí no final eu tenho uma lista de presença, depois eu ligo para a pessoa e vou lá tentar fechar a venda. Se você me acompanha, você já viu o nosso programa interativo do mês passado, onde a gente fala sobre vocabulário transformacional. E toda vez que a gente verbaliza a palavra tentar, você já está comprometendo metade do teu sucesso. E era exatamente assim que eu estava no início da LCA. Eu vou tentar vender, eu vou tentar fazer isso. Observa, com as pessoas à nossa volta, 2 dicas valiosas para você prestar atenção no seu cliente. Se o teu cliente fala, ai, eu não sei, é não. Se o seu cliente fala, ai, estou em dúvida, eu vou pensar, ele quer te dizer não. Ah, talvez, é não. O sim, ele é absoluto. O sim, ele te dá certeza. O não, ele tem várias possibilidades de ser demonstrada. Não sei, vou pensar, talvez. Tudo isso ele está dizendo não. Então, se ele disse uma dessas frases, amarre no mesmo instante, perguntando para ele, qual é o ponto que eu posso te ajudar mais a esclarecer? Qual é o ponto que eu posso te dar mais exemplos dos benefícios que você vai ganhar? Para que você vá tirando quem sabe, talvez, vou pensar, para que você vá tirando isso. Quando o teu cliente fala dessa forma, é porque ele ainda não entendeu todos os benefícios que o seu produto ou o seu serviço vai oferecer a ele. Anotou? E outra coisa que você anota é se o seu cliente fala, eu vou tentar. Quando a gente usa, nós estamos aqui falando de programação neurolinguística. Essas palavras são programações que a gente manda para o nosso cérebro. Anota. Lilian, por que tentar compromete o sucesso? Imagine uma régua de 0 a 10. Nessa régua, quando você fala, eu vou tentar, você acelerou até nível 5, considerando 0 a 10. A outra metade, você está dando espaço para o fracasso. Aí eu vou tentar, porque se não der, você tem a desculpa de dizer assim, mas eu disse que eu ia tentar, eu não disse que eu ia realmente fazer. É assim que o seu cérebro entende quando você fala, vou tentar. Quando eu estou entrevistando candidato, se o candidato fala, eu tentei, eu já sei que ele tentou porcaria nenhuma. Se você fala isso, tira isso do seu vocabulário. Principalmente se você vai conversar com a equipe da LCA, que está extremamente treinada com o vocabulário transformacional. Se o teu cliente, ao comprar o seu produto, o seu serviço, fala, eu vou tentar ver isso aqui. Ele está dizendo que não quer. E aí você vai aplicar energia para dizer, como mais eu posso clarear para você? Quais outros benefícios podem fazer a diferença para você? E entenda quais são as objeções que o seu cliente está colocando nas entrelinhas.
Como que eu fazia isso? Não de uma maneira tão clara assim, porque eu voltei a estudar PNL depois da LCA aberta, mas pela psicologia, duas ciências que se completam, eu entendi as entrelinhas das pessoas quando elas estavam participando das palestras que eu fazia. Pelos sinais do rosto, então eram palestras presenciais, os sinais do rosto, como que o tipo de perguntas que me faziam, eu falava, isso aqui precisa ser melhor desenhado, isso aqui precisa ser colocado num exemplo mais específico. Quando eu estava com temas voltados para assessoria de carreira, então eu falava muito dos benefícios de ter uma assessoria, que você consegue uma recolocação bem mais rápida do que caminhar sozinho. E aí eu fazia a conta. Com números, você não tem contra-argumentação. Pense, vamos pegar número redondo. Isso eu fazia em palestras quando o tema era voltado para assessoria de carreira. Supostamente, você estava ganhando R$1.000, combinado? Até janeiro. Nós estamos hoje, dia 28 de maio. Então, fevereiro, março, abril, maio. São 4 meses que você não está trabalhando. Isso significa que são menos R$4.000. Significa que a sua maneira de conquistar recolocação, você já perdeu R$4.000. Porque são 4 meses que, neste exemplo, onde você ganhava 1.000 por mês, você deixou de ganhar. Quanto é o preço de uma assessoria de carreira? É bem menos do que 4.000. Você pode acessar o site da LCA, que ele é transparente, tem todos os valores no nosso site. Você vai ver que a forma como a gente ajuda você na recolocação é bem mais barata do que isso e bem mais rápida. Porque daí eu falava, quanto tempo você está desempregado? X tempo. O seu salário vezes quanto tempo você está desempregado é o valor, é o quanto está custando a sua metodologia. Lília, como assim a sua metodologia? A sua maneira de fazer o seu currículo, a sua maneira de fazer o seu LinkedIn, a sua maneira de fazer a sua carta de apresentação, a sua maneira de conduzir uma entrevista, é a sua metodologia. Tá cara a sua metodologia, né? A minha é mais barata, vem comigo. E isso eu ia colocando nas palestras. E eu ainda não falei para você do meu desafio. Era a hora de fechar o contrato. Porque eu pecava quando a pessoa falava assim, eu vou pensar. E aí eu ficava encabulada, mas como assim? O que eu vou falar de vou pensar? Como que eu vou quebrar essa objeção? Eu tinha vergonha de insistir com o cliente. Eu tinha vergonha de falar assim, vamos. Eu ia contornando de uma maneira muito mais morosa. As palestras, elas eram mensais. E aí eu falava, na próxima palestra, eu pego essa pessoa na curva. Sabe quando você vai contornando? E na área comercial, essa é uma técnica? É. Ah, que te traz resultado mais rápido? Não. Dá tempo, quando você deixa o seu cliente pensar, o concorrente vai lá e pensa primeiro que você. E aí? Aí você vai falar, o mercado está em crise. Aí você vai falar que no Brasil é difícil empreender. Aí você vai se apegar a questões que, num primeiro instante, serve como bengala para as dificuldades que você vive. É bem triste. Eu usei dessas questões até o dia que eu recebi o seguinte feedback de uma cliente. Lilian, por favor, me encaminhe a sua proposta, eu assisti a sua palestra. Preste atenção, a cliente pediu a minha proposta, ela gostou da minha palestra, ela entendeu o valor que tinha todo o serviço prestado. Falei, uau, vamos marcar um café. Na época não tinha pandemia, era em 2017 isso. Início de 2018. Marcamos um café, fui até ela, levei a proposta. Ela abriu a proposta. Ah, estou vendo, ok. Vou pensar. Falei, putz. Sabe, uns dizem, né?
Isso aqui é um déjà vu, já vi esse filme. Eu gosto de falar que são as nossas conexões neurais. Tudo aquilo que nós vivenciamos, o nosso histórico está registrado, nossas conexões neurais. E eu pensei comigo, de novo uma cliente dizendo, vou pensar. Saí de lá, fazendo as minhas orações, cada um na sua religião, e eu aqui com as minhas. Saí dessa reunião, assim, ai, me protege Deus, me abre o caminho, vamos lá. Passada uma semana, essa cliente liga e fala, Lília, muito obrigada, mas eu vou fechar com o concorrente, porque o concorrente vai me assistir por 3 meses e o seu plano me assiste por 1 mês. Eu vou me sentir muito mais segura com uma consultoria me acompanhando por 3 meses. Isso significa que ela estava disposta a pagar 3 vezes mais do que o meu serviço. Aquilo fez assim, tum! E aí eu falei assim, putz, tô perdendo. O que vale para o cliente não é o valor financeiro, mas é o valor que agrega. E eu falei, putz, tô fazendo coisa errada aqui. Voltei a estudar para entender o que eu estava fazendo de errado. E aí eu falei assim, sabe aquele momento que você entra numa loja de calçado? Eu tenho 2 exemplos para dar. Um é de loja de calçado, e se você gosta de calçado, você vai me entender. Sabe aquele momento que você entra numa loja de calçado e você fala, eu quero um calçado X e sai de lá com 2? Sabe por quê? O vendedor estudou programação neurolinguística e ele não te vendeu calçado, ele vendeu conforto para os seus pés. Ele não te vendeu calçado, ele te vendeu conforto para os seus pés somado com beleza. Ele não te vendeu calçado, ele vendeu conforto para os seus pés, somado com beleza, somado com status. Aí você sai de lá se sentindo príncipe, princesa, rei, rainha, por causa de um calçado. Mas foi a forma como aquilo foi vendido para você. E eu já caí nesses gatilhos. Sim, já entrei em loja. E quando eu saí de lá, eu falei, putz, é um super tênis, é um tênis da NASA, é uma sandália mega brilhante. Eu vou brilhar com esta sandália. Quem brilha é o nosso cérebro. Mas a forma como foi vendida, eu saí de lá acreditando que aquela sandália com tiras douradas ia ser o arraso que estava faltando para mim. E eu assim, o que essa pessoa faz? Um segundo exemplo, eu entro numa palestra gratuita sobre programação neurolinguística e eu assim, vou estudar um pouco mais sobre isso, entender mais. Eu já tinha algum conhecimento sobre PNL e confesso, até então, até 2018, era um conhecimento raso. Eu me apoiava 90% na psicologia. E eu assim, putz, vou lá, vou ver o que é. Sabe aquela coisa de, gratuito até injeção na testa? Lá vou eu, gratuito até injeção na testa. Saí de lá com um carnê para 2 anos. Vou pagando mensalidades por 2 anos. Meu, o que aconteceu? Como é que eu entro lá dizendo, tô sem dinheiro, que é um vocabulário, assim, é uma frase padrão nossa, né? Dizer, tô sem dinheiro para investir. E eu dou tanta risada quando eu vejo as pessoas falando assim, Lília, muito obrigado pela sua proposta, mas agora eu tô sem dinheiro. E aí eu falo, olha, eu já apresentei todos os valores do serviço da LCA, perguntei quais eram as objeções, ela não apontou nenhuma objeção. Eu falei assim, então ok, tem um limite nosso, que é o cliente ter escolha. E eu falo, olha, você tem todo o conteúdo no YouTube, que é gratuito, e você que está me assistindo, já acessa o canal do YouTube da LCA, faça a sua inscrição, ative o sino para receber notificações, que sempre tem vídeo novo lá. Então eu falo, olha, você vai lá, e se você quiser acelerar os resultados, você vai chamar nós, porque a nossa equipe segura na tua mão, vai passo a passo te ensinando quais são as malícias para tudo isso, e com certeza o tempo reduz em muito para você conquistar o sucesso na tua carreira profissional. E aí eu vejo mídias sociais, vou acompanhando os clientes, e eu falo, a pessoa está tomando cerveja, mesmo na pandemia. E tá tudo bem, é a escolha do cliente, eu não tenho nada a ver com isso. Ele escolhe onde ele quer estar.
O fato é, não tem dinheiro para promover a sua carreira, mas tem dinheiro para cerveja. Lili, a vida é dele. Exatamente, eu só tô pondo que o valor do nosso programa Promova-se é a cerveja que você toma no final de semana. É só para quebrar paradigma do que é caro, do que é barato. Só pra gente ter um contraponto do que eu realmente quero pra minha vida. Pegou o gancho? É mais um argumento para você colocar na sua venda. Ah, mas o que é caro para você? Por que isso é caro para você? A pessoa vai falar, comparado a que é caro? É mais um gatilho importante para o teu script de venda. Aí eu entro na escola de programação neurolinguística, tô voltando aqui. Quando eu entro, saí de lá com um carnê para 2 anos. Como? Se eu entrei lá dizendo, não tenho dinheiro. Se eu entrei lá só para consumir o conteúdo gratuito. Porque o que foi vendido para mim era a transformação do meu serviço. O que foi vendido para mim é conhecimento eterno. O que foi vendido para mim é que tudo aquilo que eu ia aprender, eu ia multiplicar vezes 10 a meu favor. Com tantos benefícios assim, o que você faz? Você reorganiza a sua condição financeira. Você fala, eu vou tirar a cerveja de final de semana, eu vou tirar a pizza todo final de semana e eu passo a ter pizza só um final de semana, eu vou quitar tal outra coisa e volto aqui, vou pedir dinheiro emprestado, vou pegar cartão de crédito. Mas você faz. Quando você entende o valor disso, valor agregado para a tua vida, o quanto que isso vai transformar a tua vida, você faz. Você faz. E aí eu saí de lá com um carnê de 2 anos, pagando. Estou terminando aí de pagar. E isso transforma o nosso processo. Quando eu voltei a estudar programação neurolinguística, eu tô com um roteirinho aqui, ó, para seguir, para ter um sentido para você todo esse nosso bate-papo. Tem alguns princípios da PNL que, primeiro, faz com que a gente mergulhe para dentro de nós, para entender por que eu falo, ou falava, que eu não sei vender. Algo dentro de mim me incomodava no ato de insistir. Por quê? Porque lá atrás, muito lá atrás, hoje eu tô com 44 anos, eu aprendi que a venda era uma sacanagem. Sabe, o vendedor insistindo em algo para você, eu não sei qual é a sua referência de venda, mas na minha adolescência nós dizíamos algo do tipo, é do Paraguai isso daí, hein? Era para simbolizar que era algo falso, algo que não ia durar muita coisa. Era uma expressão muito comum na década de 90 isso. E a venda para mim estava associado com isso. Putz, o que eu vou comprar? Vai durar quanto tempo? A venda para mim era cheia de dúvidas, incertezas e um toque de sacanagem. Quando eu entendi qual era o olhar que eu tinha sobre venda, aí eu entendi o porquê que eu estava verbalizando. Eu não sei vender. Não é que eu não sei vender. Eu não sei vender coisas que são que vai fazer mal pro outro, que é de sacanagem, que vai iludir, mas não vai agregar valor algum. Isso eu não sei fazer. Isso eu não sei fazer. E tem quem sabe. E tá tudo bem. A gente não tá aqui para dizer certo ou errado. A gente tá aqui para dividir experiência. Então, a PNL permitiu eu olhar para dentro de mim. Já tinha o olhar da psicologia. Pensa que numa mão tá a psicologia. Já tinha o olhar da psicologia. Aí vem o olhar da programação neurolinguística. Somos dois assim, ó. Foi uma transformação. De 2018 para cá, a LCA traz muito mais vantagens para quem confia na gente. E aí eu quero dividir com você alguns princípios que nos ajudam muito na hora da venda. 1. Mapa não é território. O que a gente quer dizer com esse princípio? Que cada um de nós tem um olhar sobre algo. Eu tô com uma caneta na mão. Você está olhando daí, eu estou olhando de cá. Isso faz diferença na maneira que nós vemos algo.
Isso, quando a gente está conversando com o cliente, ele está dividindo a dor dele, talvez para nós a gente diga assim: ah, tá com mimimi esse cliente. Mimimi no meu olhar, no seu olhar é a sua dor. Então é muito importante a gente entender que mapa não é território, ou seja, cada um de nós tem um olhar sobre algo. E se o cliente tem uma dor, é principalmente isso que a gente deve olhar. Se ele fala assim: eu não consigo pegar cartão de crédito emprestado. Se você tem outras formas de favorecer o pagamento, entenda a dor do teu cliente. Não estou dizendo que você tem que parcelar de qualquer jeito. Estou dizendo, dentro das suas condições financeiras, entenda o que o teu cliente está propondo. Lília, eu quero fazer, mas não é para agora. É para quando? Para o próximo mês. Anota o próximo mês, você volta e liga para o teu cliente. Outro princípio importante. A responsabilidade da comunicação é de quem comunica. Nesse momento, a responsabilidade da live é minha. Eu já fui do time que verbalizava assim: eu já disse, ele que se vire para entender. Já fui do time que fazia e-mails textão assim e falava assim: já comuniquei, agora ele que leia o e-mail. Isso dá certo? Não. Se você quer ter sucesso na sua comunicação, entenda a realidade do outro, aproxime o seu vocabulário com o vocabulário do teu cliente, do outro. Se eu tô aqui conversando com você, eu já mapeei, junto com a equipe da LCA, a sua rede social, quais são as dores que você tá vivendo, e eu vou trazendo um pouco, principalmente com quem interage nos nossos stories, com os nossos e-mails, as formas de comunicação. Ó, tal cliente falou assim, assim, assim. Ah, então quando eu for para a live, eu vou dar um exemplo que vai clarear um pouco mais essa condição. Isso faz muita diferença na hora da venda. O cliente fala assim: ele falou exatamente o que eu estou vivendo. Você criou o rapport com ele. Você criou a empatia com o seu cliente. Pensa se não é assim que você se sente muito mais confortável para fazer uma compra. Outra coisa importante é a gente falar assim: não existe fracasso, existe feedback. Se você ficar verbalizando: ih, eu fracassei nessa venda, ih, não deu certo aqui, ih, fracassei de lá. Aquela venda, tem 2 vendas na LCA, 2 não vendas na LCA, que foram empurrões necessários para que toda a nossa equipe deslanchasse muito mais. Foi a primeira venda da LCA. Nós fizemos uma venda coletiva, então era assessoria de carreira em grupo. E dentro desse grupo, 4 pessoas, uma ficou insatisfeita com a condução do processo. E falou: não quero mais esse processo. Perdi o cliente no meio do caminho. Fui até a cliente, conversei com ela. Eu não vou continuar com você. E eu disse: sim, eu só quero ouvir o porquê. Eu não quero reverter. Eu quero ouvir o porquê, e o seu porquê para mim é importante. Ouvi. Teve coisas que eu não gostei de ouvir. Teve coisas que fizeram muito sentido para mim. Você pega tudo isso, volta para o escritório e vai entender o que você pode melhorar no teu serviço. Então, saia da zona de conforto de achar que o mercado, a pandemia, isso, aquilo. Tem os fatores externos, sim, que nos incomodam, mas você e eu, nós, temos talento para fazer diferente. Se você está com dificuldade, vem tomar um café virtual aqui com a gente, que eu conto tudo que a gente faz para você aplicar na sua área comercial. Assim, café gratuito. Combinado? O que vale é a gente multiplicar conhecimento. E a segunda venda, que eu falei para você que foi um empurrão necessário, é a que eu contei já minutos atrás. Uma pessoa preferiu o concorrente que pagou 3 vezes mais, mas ela se sentiu mais acolhida, ela se sentiu mais assistida e me fez sair da minha zona de conforto, daquela crença limitante que o cliente escolhe pelo preço. O cliente escolhe da forma como ele é atendido. O cliente escolhe pelo valor que aquilo agrega na carreira dele. Ele se sente tocado, ele se sente atendido. E aí o valor, o preço,
ele vai fazer caber no orçamento dele. Pode apostar nisso. Pode apostar nisso. Outra questão que faz muita diferença é você entender quais são os recursos que você tem em mãos, tá? Todos nós temos os recursos necessários para uma tomada de decisão. Então, quando eu falei que eu estava em início de 2018 com a psicologia em mãos, a psicologia me fez entender que não era o suficiente para eu avançar na área comercial. A psicologia, todo o meu histórico profissional, fez eu entender que, putz, eu preciso buscar mais. Aí eu fui buscar a programação neurolinguística. Quanto mais ferramentas a gente tem, mais a gente faz a roda girar. E aí a gente vai clareando. Ai, posso colocar mais isso, posso colocar mais isso, posso colocar mais isso. Outro exemplo, as palestras gratuitas que a gente conduz eram feitas de forma presencial. Era a ferramenta que eu tinha e me sentia extremamente confortável. Vamos no presencial, vamos fazer o negócio rodar. Eu prefiro o presencial, esse olho no olho que a gente tem no presencial é 1000 vezes melhor do que aqui. Aqui você está me acompanhando, talvez você queira falar alguma coisa, mas eu não estou olhando para você. E se eu estivesse te olhando, eu tenho certeza que eu ia ser capaz de chegar próximo de você, entender um pouco mais o que você quer, como você quer, por que que você quer. O nosso rosto emite sinais o tempo todo o tempo. E aí eu ia abraçando você. Aqui no virtual, eu preciso esperar o seu estímulo, ou seja, vontade de digitar aqui embaixo algo mais. O que torna mais difícil. E aí veio a pandemia e disse assim, olha Lilian, você tem 2 possibilidades. Passa fome, né, porque você vai fechar a LCA, daí você vai fazer o quê? Ou sai do presencial, que era uma ferramenta, e vai para o virtual, que é outra ferramenta. O que você vai fazer? Entre passar fome e aprender uma nova ferramenta, falei, tá bom, vou aprender uma nova ferramenta. Você que nos acompanha sabe que as primeiras lives que a LCA fez em março, abril de 2020, pode acessar, tá no YouTube, tá no site da LCA, não era tão confortável para mim. Aí a gente vai treinando e o negócio sai. Outra coisa que nos motiva são os boletos chegando. Os boletos vão chegando em nossa casa e você fala, e agora? Meu, você sai, você aprende a nadar, você faz o negócio acontecer. Outra coisa que nos estimula a buscar mais ferramentas e a se virar nos 30 é quando o cliente confia em você e te abraça e fala assim, ó, gostei da tua mensagem assim, 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 e que tal se você fizer mais isso? Aí você fala, putz, tem gente me acompanhando. Hoje eu tive um feedback desse tipo. Uma pessoa escreve no Instagram dizendo, oi, eu preciso de um treinamento X assim, assim. E aí nós respondemos a mensagem, combinamos um horário para eu ligar, que ela pudesse me atender e eu estava conversando. Você que é da área comercial, você fala, da onde veio esse contato? É muito importante na área comercial validar quais são as fontes de comunicação que estão trazendo mais contatos para nós. E a pessoa fala, a minha ex-chefe assistiu uma palestra sua no YouTube e ela me deu o link. E desde então eu venho te seguindo. E agora eu tenho essa necessidade de treinamento. É um reforço que dá para fazer no virtual. É material que fica registrado. É material que você vai construindo o seu histórico. Então, a pandemia nos trouxe mais para a internet. E fica a dica. A gente vai permanecer aqui na internet. Nós vamos voltar para o presencial? Vamos. Vamos deixar a internet? Não, a gente vai ficar com as 2 ferramentas, presencial e internet. Use e abuse de tudo que você pode fazer na internet. Se você está aqui no Instagram comigo, você usa o Reels, você usa o Story, você usa o feed de notícias. Lilian, estão me vendendo que no Instagram é Reels, é isso que eu tenho que fazer. Dá visibilidade para você? Dá. É a única forma? Não. É importante você ir equilibrando os pratos,
de fazer o Reels, de fazer o Story, de fazer o feed de notícias. Sabe, equilibrista no circo, que você vai equilibrando um pouquinho em cada? Faz muita diferença. Lilia, e site? Se você pensar grande, você vai abrir site. Ai, mas eu sou pequenininho. Bom, aí é uma decisão sua. Você quer ficar pequeno para sempre ou você pensa que o seu negócio pode ser muito especial? Se você entende que o seu negócio pode ser muito especial, você vai pensar grande. Até porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então pensa grande, vem comigo e pensa grande. Você vai fazer um site, você vai colocar a sua casa. Pensa que o site é a sua casa. Ela tem que estar em ordem, tem que ter uma organização, uma harmonia com tudo que você vai vender. Os nossos clientes, eles acessam, isso é de 4 anos e meio da LCA, eu divido com você. Tudo que você tem, o cliente acessa para uma tomada de decisão final. Ele vai acessar o seu site. Ele vai olhar se tem erro de português no seu site. O seu tem, Lilia? Tem. E a gente está constantemente olhando com atenção. Então, capriche nos erros de português, preste atenção, convide um amigo bacana para ler, te ajudar. Amigos são fantásticos para essa hora. As mídias sociais, é importante que você entenda quem é o teu público. Por exemplo, eu tô aqui no Instagram com você, certo? Porque aqui é muito fácil a live viralizar. Mas o meu principal negócio é o LinkedIn. Então eu amarro o LinkedIn com o Instagram e tudo que a gente faz sobe para o YouTube. Tudo que a gente faz sobe para o YouTube. Tá tudo isso amarrado. Lilian, eu sou uma manicure. Você vai postar no Instagram e no Facebook, você não vai usar o LinkedIn. Porque o teu público não tá no LinkedIn, o teu público tá no Instagram e tá no Facebook. Lilian, eu vendo artesanato, eu vendo joia. Não tá no LinkedIn. Lilian, eu vendo treinamento. Você vai pro LinkedIn. Mapeia onde o teu cliente está para você estar presente. Isso é muito importante, a gente está falando de ferramenta, tá? Teve situações que a gente aplicou na LCA e que não funcionou? Teve, claro que teve. Teve palestras onde o tema nós apostamos que ia dar muito certo e não deu certo. O que é importante? Tudo que você faz, você mensura para ao longo do tempo você ter um histórico de ações que você aplicou e não deu certo. E aí fica o feedback, que você já sabe que isso não dá, você vai para a próxima ação, certo? Isso é muito relevante. Por exemplo, a gente fez palestras falando sobre internet dentro da empresa. Funcionário, que tinha alguns clientes que verbalizavam para nós: Lilian, eu quero que você selecione pessoas para nós, mas ó, eu não quero gente que fique muito tempo no celular, eu não quero pessoas que fiquem trabalhando com o celular, porque fica comentando as coisas no Facebook, no Instagram e tal. E olha, difícil a gente controlar isso, né? Vamos fazer uma palestra sobre isso? Vamos debater? A gente fez palestra, mas não gerou negócio. Então tem coisas que a gente vai olhando e vai falando, isso gerou negócio, isso não gerou negócio. Esse script de vendas eu apliquei e trouxe tantas vendas, esse script não trouxe. Para nós, aqui na LCA, scripts agressivos do tipo, é só hoje, hein? É só hoje que você vai comprar. Não funciona. E aí você tem que validar para o seu negócio. O que você faz com maior tranquilidade, o que o teu cliente aceita. E principalmente, o que é confortável para você. Eu posso usar um script de escassez, que é esse que eu tô te falando, é só hoje, hein? Ele funciona? Para alguns negócios, para alguns segmentos, ele funciona. Para mim, funciona. Para o público que a LCA atende, é mediano. E para mim, eu, Lilian, pessoa física, eu não gosto. Então, esse é o poder do autoconhecimento, fazer aquilo que para mim é confortável. Aí você faz com brilho no olhar, com um sorriso no rosto, com tesão no coração. Vende! A hora que você tá com tesão, que você fala assim, isso eu acredito, isso aqui dá tudo muito certo. Você vai.
Porque a sua pessoa está vendendo. Você faz o negócio acontecer pelo brilho no olho que você coloca. Você já entrou em algum comércio que o vendedor estava com aquela cara de bunda? Acho que já, né? Você comprou? Não. Por quê? Porque você foi mal atendido. Já aconteceu de você comprar alguma coisa que o vendedor, vendedora estava assim com aquela cara de tudo de bom? Já. E o produto era bom? Nem tanto. Eu fui mais pelo sorriso do vendedor. Também acontece. Então, some tudo isso. O teu produto, o teu serviço é de qualidade. Você conhece ele de A a Z. Você sabe o quanto que ele vai impactar o teu cliente. Você fala de todos os benefícios do teu cliente, para o seu cliente. Somado com a sua autoconfiança. Somado com aquilo que você faz de muito bom. No meu histórico profissional, você sabe que eu também sou professora. E eu já recebi vários feedbacks de que as minhas aulas eram diferenciadas. Então, por quê? Porque eu sou apaixonada por sala de aula. Então, soma domínio técnico sobre o assunto. Então, o que você quiser que eu palestre sobre a área de RH, eu tenho domínio. Com tesão por sala de aula, eu gosto de dar palestras, eu gosto de dar aula. Vai vender! É óbvio que vai vender. E não tem crença limitante mais que me derrube falando, você não vende, vendo. Agora tem as técnicas comerciais que nós temos domínio, nós estamos aqui para te ensinar com aquilo que você gosta. Conheci uma manicure, duas manicures, que ambas gostam do que fazem. Uma é a Neia e a outra é a Marilei. Elas gostam do que fazem. Elas não vendem unhas esmaltadas. Elas vendem beleza. Elas vendem vaidade para você. Você percebe a diferença? Eu conheço cabeleireira que ela não vende um cabelo que você pintou. Ela vende o bem-estar. Ela vende o seu momento glamuroso. Nós na LCA, a gente não vende recolocação no mercado. O que nós vendemos é o seu sossego, que você não vai precisar mais pedir dinheiro emprestado para pagar os seus boletos. A gente não vende recolocação no mercado. A gente vende a sua realização profissional. Lília, você está inventando as palavras. Não, você sabe disso. Você sabe qual é o valor de estar trabalhando. Você sabe que quando você está trabalhando, você orgulhosamente honra com os seus boletos. Você sabe que quando você está trabalhando, o sentimento de competente, de fodástico nasce em você. Diferente daquele momento de quando você está desempregado, que é o sentimento de incompetente. Pensa, você hoje está aqui com o sentimento de incompetente, porque você não está trabalhando. E aí a LCA oferta para você uma assessoria onde você volta a se sentir competente, útil. Você volta a ter valor na tua família, você volta a ser respeitado no teu sistema. Tem preço isso? Para todas as outras as coisas, a LCA te ajuda. Plagiei agora cartão de crédito. Mas é isso. A gente trabalha muito com o que o cliente quer, qual é a dor do cliente. Tem mais conteúdo? Tem. Anote que o nosso próximo programa interativo, a gente vai falar ainda de poder de autoconhecimento. Nós vamos falar de qual é o seu perfil predominante. Nós vamos falar que o teu perfil predominante, se bem aplicado, você tem grande sucesso. Eu já sei que o meu perfil predominante é a comunicação. Então, eu vou trabalhar muito forte no que eu sou melhor, na comunicação. Talvez você esteja aí entre os outros 3 perfis, onde a gente fala de executor, planejador ou analista. Qual será? E o meu é o comunicador. Qual será o seu perfil? Será que você está aplicando o seu perfil predominante de forma mais assertiva na sua área? Talvez a sua não realização profissional esteja aí, porque você subaproveita o seu talento.
tá sucateado o seu talento. Então vem com a gente que o próximo programa interativo a gente vai falar disso. Testes aonde você vai ter clareza sobre o que você é muito bom e aplicar energia no que você é muito bom. Vem com a gente pro próximo programa interativo. Fica ligadinho nas mídias sociais da LCA, que a gente volta aqui dando data, horário, bate-local do próximo programa interativo. Eu encerro por aqui. Um beijo, bom final de noite e acompanhe a gente nas redes sociais. Tchauzinho!